é o seguinte: você não ter medo do julgamento das pessoas por um momento, por achar que naquele ambiente, naquele espaço, você não pode ser uma versão mais autêntica, você não pode tomar uma atitude que... Vou te dar um exemplo: você sai, você vai para um rolê. Nesse rolê que você vai, pode ser um aniversário de um amigo, pode ser uma festa, pode ser a formatura de alguém. Vamos supor que você de repente você vê uma pessoa interessante, você vê uma garota interessante, ou então você vê um cara interessante, né? E você fala, queria conversar. Tipo assim, você pensar, pô, caraca, eu queria trocar uma ideia com aquele mano, com aquela mina. Queria conhecer mais aquela pessoa. E a real é que nada te impede disso, a não ser a ideia de que aquele lugar não é um lugar comum a você. É algo meio que subconsciente, né? É algo que tem muito a ver, eu acredito, também com a nossa criação. É por isso que pessoas que estão mais gesticuladas socialmente, desde a infância ou desde jovem, de muito novo, eles têm uma facilidade maior de influência, de habilidades em gerais sociais. Por quê? Porque eles tornaram aquele lugar comum a eles. Um exemplo, academia. Quando eu comecei a treinar, eu era tão magro. Eu não conhecia ninguém, eu tinha vergonha do meu shape, coisa que hoje, graças a Deus, eu não tenho vergonha, eu não sou o cara mais shapeado do mundo, né? Eu nem quero, mas porque não há necessidade disso. Isso não quer dizer que hoje eu não tenha medo de alguma coisa, que algo possa me acontecer, ou que algo possa não me acontecer. Mas isso quer dizer que de pouquinho em pouquinho eu aprendi a me superar. Eu aprendi a superar os meus medos, eu aprendi a superar as barreiras internas de quem eu sou. E hoje eu não estou mais preocupado exacerbadamente com a opinião dos outros, em direção a um lugar em que eu esteja cada vez mais liberto dos meus medos, cada vez mais liberto das minhas projeções, daquilo que eu projeto na minha mente, que muitas das vezes não é real. Isso funciona comigo, eu sei que pode funcionar com vocês. Tornar um ambiente comum a você é algo muito importante. Você ser altruísta, você ser autêntico naquilo que faz, representar a si mesmo, a projeção saudável que você está criando sobre aquele momento. Você fica tão preocupado e sente aquele lugar, aquele momento, né? Você pode entender o lugar como um momento também, como um condicionamento psicológico tão incomum a você, que você não consegue gesticular da maneira certa, você não consegue tornar aquele momento uma coisa comum a você, no sentido de acessível. O que é comum a você é possível, o que é comum a você está no seu alcance. E é sobre isso que eu quero dizer, é essa ideia que eu quero que você tenha, de que aquilo que é comum a você pode ou faz parte da sua vida, e assim as coisas vão começar a fluir mais interessantes, porque você não vai ser um coadjuvante da sua história nesses momentos, você vai ser o protagonista. Isso, meu lindo, minha linda, sinceramente, é libertador. O mais importante nesse momento vai ser você ser você, você ser autêntico, porque quando você é você não tem medo. Pô, caraca, eu não acertei 100%. Mas eu fui tão corajoso em ser eu mesmo naquele momento, eu fui tão corajoso em acreditar que aquele momento era comum a mim e que eu merecia estar ali, naquele prezado momento, e que você passa a se sentir orgulhoso de você mesmo, pela sua atitude. Isso é maravilhoso, cara. Como eu disse no canal, meu propósito nesse canal, nos vídeos que eu faço, cara, é fazer com que vocês possam, através do que eu aprendi na minha experiência de vida, evoluir também, né? Quanto mais você tenta não transparecer a sua ansiedade, a sua preocupação naquele momento, o seu desconforto, mais, acredite em mim, mais as pessoas vão reparar e vão perceber isso em você. Seja quando eu estiver fazendo uma entrevista de emprego, uma prova, num busão lotado de pessoas, estressado, eu possa ver uma pessoa interessante na rua e quiser chegar nela, seja uma garota, um homem, por mais que eu esteja ansioso, estressado, cara, acredite em você, acredite no seu potencial de intuição. Faça, não tenha medo de errar. Muitas pessoas fracassam, não têm êxito pelo medo de errar. O medo de errar não pode fazer parte do seu cotidiano.
Apesar de que nós sempre vamos ter medo, a gente não deixa de ser gente, a gente não deixa de ter limitações, medos, inseguranças do dia para a noite. Talvez nunca vamos deixar de ter todas elas, mas a gente pode trabalhar com isso e diminuir ao máximo possível os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, trabalhando a autoconfiança, trabalhando a articulação das suas habilidades, sejam elas sociais, sejam elas psicológicas, físicas, profissionais. Até porque muitas vezes a gente não começa de alguma coisa já pré-estabelecida. Talvez a gente nem tenha coisa para começar, mas o fato de você começar de algum ponto, isso é o mais importante. O fato de você estar movendo um pêndulo de uma longa corrente, você já faz com que você esteja movendo a corrente. Por mais que seja micro da parada, mas você está movendo aquela corrente. Ou seja, o que a gente não pode fazer é ficar parado. Então é passo por passo. A gente tem uma mania de querer que as coisas estejam e sejam já do jeito que a gente imagina. A gente não quer seguir o passo a passo, a gente só quer o resultado. A gente não se importa muitas das vezes com a escalada da montanha. E esse é um grande problema, porque se você não se importa com o processo, você só se importa com o sucesso, muito provavelmente eu, você e nenhum de nós vamos chegar lá. Mas se você se importa em como você está traçando o caminho para chegar ao seu objetivo, isso é o mais importante. Eu lembro que eu era criança, ele é um cara bem inteligente, eu era bem mais jovem, né? Eu era adolescente, e eu estava falando sobre o que eu queria ser quando eu crescer, o que eu achava ideal, o que eu achava interessante no desenvolvimento pessoal de alguém ao longo da vida, e disse algumas objeções para ele daquilo que eu gostaria de me tornar. Só que eu apresentei alguns obstáculos, né, decorrentes à minha mentalidade, que na época era muito menos desenvolvida. Eu não tinha tido tantas experiências na vida as quais eu pudesse refletir mais sobre aquilo e acreditar que de alguma forma fosse realmente mais possível do que eu imaginava. E a real é essa, que a gente às vezes coloca muitas desculpas para aquilo que a gente está conjecturando fazer ou ser, quanto no final das contas, às vezes é só a gente começar. Só o fato da gente começar já vai fazer uma diferença absurda, talvez seja o mais importante de tudo. Ele falou: Moisés, a real é o seguinte, quando você quer algo, por mais difícil que seja, se você quiser de verdade, você consegue. Às vezes depende do quanto você quer aquilo. Não que seja fácil, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é possível. Talvez a maior dificuldade que você tenha para chegar até determinado ponto que você almeja ou sonha chegar, seja o tanto que você está disposto para ter o que você quer ter. E o caminho, a apreciação do processo, como eu disse anteriormente. Porque é aquela história, se fulana conseguiu conquistar isso, por que você também não vai ter? É você trabalhar com o seu otimismo mais do que com o seu medo. Você está preso, você está se prendendo ao seu eu inferior, ao seu eu que tem medo de tentar, ao seu eu que tem medo de acreditar que você pode sim fazer parte, que aquele lugar, aquele novo lugar a qual você ainda não está inserido, pode ser comum a você. E o nome dele é Alessandro, né? Aliás, que eu tenho um carinho, uma estima muito grande até hoje, apesar de a gente não se falar muito hoje, mas eu aprendi muita coisa, cara, principalmente uma imagem sobre Jesus, cara. Ele me apresentou uma imagem sobre Jesus que eu nunca tinha tido antes, além do personagem, além do conto bíblico e etc., mas algo que pode ser aplicado para a sua vida real, sobre quem é Jesus por trás dos evangelhos, quem pode ser Jesus fazendo parte da sua vida cotidiana, no mundo real. Isso para mim foi libertador e me fez evoluir muito espiritualmente em diversos aspectos da minha vida. Então sou muito grato pela vida dele. Até os dias de hoje eu carrego coisas, conhecimentos que eu aprendi com ele que para mim são essenciais. A ideia de você tornar um lugar comum a você, não ter medo de estar aberto a um novo lugar, a um novo momento, a uma nova pessoa ali que de repente possa fazer parte da sua vida, e você poder, como Jesus falou, né, ser luz e sal daquele ambiente para aquela pessoa, enfim, naquele momento.
acreditar que você, de alguma forma, tem poder de influenciar a si mesmo e aos outros naquele espaço breve de momento, ou naquele lugar, naquele local. Eu acredito que eu tinha realmente a necessidade de fazer esse vídeo, então já compartilha o vídeo, deixa nos comentários aqui se o que eu falei para você fez sentido, te agregou de alguma forma, refletir sobre quem você está sendo nos últimos dias, quem você é, se isso realmente pode ajudar. Eu acredito que pode a superar você, a superar os seus medos e a sua versão inferior, a sua versão beta, transicionar no processo de ascensão o seu original, o seu prime. Deixa nos comentários se você achou interessante esse vídeo ou qualquer outro vídeo meu. Eu quero aprender também com vocês, com a opinião de vocês. Um dos métodos principais de comunicação hoje em dia é a internet, né? É o YouTube, é o Instagram. Não tenha medo de ser você, não tenha medo de criar uma nova interação com alguém. Não tenha medo de se expressar, não tenha medo de agir. Porque se existe alguma genuinidade naquilo, se pode causar algum resultado de fato